Motorista e Milionário, você já leu esse livro? Vou falar um pouquinho sobre ele hoje, algumas dicas fundamentais. Esse livro traz um ensinamento para nós que vale uma vida, que é a história do bombom. Então, O Motorista e Milionário foi um livro escrito nos Estados Unidos em 2005 por Joaquim de Posada e Ellen Singer. Ele traz alguns ensinamentos básicos, fundamentais, baseado em algumas experiências do próprio autor, onde ele teve uma vida que ele veio de uma família abastada, uma família muito rica, mas que perdeu tudo praticamente, mesmo depois recuperando parte da fortuna, eles passaram para ele uma imagem de muito medo, de muita insegurança com relação à parte financeira, e ele carregou isso para a vida. Então ele teve que estudar muito para poder trabalhar a sua própria parte emocional, a sua parte psicológica com relação às finanças. Mas ele foi muito bem sucedido na vida, conseguiu reverter isso, um palestrante renomado nos Estados Unidos, e que neste livro, apesar de ser um livro muito curto, muito pequeno, mas os ensinamentos que ele traz aqui são valiosos. Vale a pena você comprar esse livro. Vou fazer aqui apenas uma resenha, algumas dicas fundamentais, mas eu sugiro que você adquira esse livro físico e leia e estude ele. Então ele fala aqui que muitos ricos ficam ricos por medo de perder tudo de novo. Então eles trabalham tanto, quanto mais ricos eles ficam, mais trabalham pelo próprio medo de voltar àquela vida de pobreza novamente. E há muitos casos onde tem também um pai super controlado, um pai que cuida muito bem das finanças, mas aquela história, né? Filhos gastadores. É muito comum isso. Então a gente precisa saber ensinar os nossos filhos, dar a eles um direcionamento com relação às finanças. E ele faz aqui, os autores fazem aqui alguns questionamentos que vale a pena a gente refletir. Por que na vida alguns chegam lá, na parte financeira, no sucesso em outras áreas, e a grande maioria não consegue? Por quê? Se o sucesso está aberto para todos, por que alguns ou a grande maioria não consegue? Porque aqui ele fala, por que 95% das pessoas que batem a casa dos 65 anos precisam continuar trabalhando para sobreviver? Não é trabalhar porque gosta, não, é trabalhar porque precisa. Apenas 5% se torna livre financeiramente a partir dos 65 anos. Você não acha que isso está errado? Não é uma questão de se questionar sobre o que estamos fazendo errado? Talvez seja o seu caso, o meu caso ou não, mas vale a pena a gente questionar isso. E uma outra proposta muito interessante dos autores aqui. Não se trata de talento ou de habilidade, não é nada disso. Não é porque um tem mais talento ou menos talento, não é porque ganha mais ou porque ganha menos, não se trata disso, ok? Então vamos lá. Quantas vezes você já decidiu emagrecer, por exemplo? Quantas vezes você decidiu parar de fumar, parar de beber? Quantas vezes você decidiu fazer alguma coisa que você sabe que é prejudicial à sua vida emocional, à sua saúde? E quantas vezes você desistiu? Vou começar a fazer atividade física. Começa um mês, paga a academia 12 meses, vai um mês na academia e desiste. Então, nas finanças também funciona dessa maneira. O filósofo inglês Francis Bacon escreveu a seguinte frase: saber é poder. Mas os autores aqui eles trocam por saber usar o poder, usar o saber é poder. Então não adianta você ter o conhecimento, e muitas pessoas têm muito conhecimento, mas não conseguem colocar na prática. E aqui ele busca e traz uma teoria fundamental, que foi uma pesquisa feita numa escola americana sobre a teoria do bombom. Alguns bombons foram deixados, um bombom, na verdade, para cada aluno dentro de uma sala de aula por um determinado período. E o professor iria sair da sala e quando ele retornasse, caso essas crianças não tivessem comido esse bombom, aquela criança que não comesse o bombom ganharia mais um bombom de presente, ganharia em dobro. E, surpresa, no final, quando o professor voltou para a sala de aula, apenas alguns poucos alunos não haviam comido o bombom, ou seja, em torno de 5%.
A partir dali foi feito um acompanhamento de todas essas crianças pelos próximos 40, 50 anos da vida delas. E a história é que aquelas crianças que não comeram o bombom se tornaram muito mais bem-sucedidas que as demais, tanto na área financeira, na área de negócio, de profissional, do que as demais. As demais se tornaram pessoas comuns, fracassadas, e aqueles que conseguiram resistir o bombom, conseguiram ser bem mais sucedidos. Então, essa teoria do bombom é fundamental, porque ele diz aqui que a capacidade que o ser humano tem de adiar uma gratificação, ou seja, não comer de imediato toda a caixa de bombom e guardar uma parte dela, faz toda a diferença no mundo, faz a diferença na sua vida financeira, em todas as suas áreas, enfim. E aí, como a história envolve o motorista e o milionário, ele conta uma parábola. Na verdade, o motorista e o milionário é uma parábola que os autores criaram para fundamentar aqui os conceitos do livro. O motorista se chama Arthur e o milionário, o Sr. Jonathan Patient. Então, o que acontece? O motorista, na verdade, foi uma pessoa que tinha um salário alto antes de trabalhar como motorista para esse milionário. E ele gastava mais do que ganhava. Ou seja, imagina uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês e gasta 11. Ele tinha carro de luxo, ele tinha várias namoradas, ele vivia uma vida assim de rico, digamos assim, não sendo, é o caso dele. O que aconteceu? Perdeu o carro, perdeu o emprego, e aí a única coisa que ele arrumou é emprego de motorista para esse milionário. Só que ele teve a sorte de que esse milionário, toda vez que ele ia levar ele para algum lugar, ele ficava dando aconselhamento para o motorista. E ele ia falando conselhos para o motorista, né? E um dos principais conselhos que ele falou para o motorista é que nós sempre temos que falar a verdade, mesmo que isso custe caro para nós. Por quê? Uma mentira pode trazer consequências muito grandes para a nossa vida, problemas futuros para a nossa vida. Então, fale sempre a verdade. Ele sempre falava isso para o motorista. Então, e ele também ia falando outras ideias. Cada viagem era um aprendizado para o motorista. E ele falava para o motorista, olha, tem maneiras que uma pessoa pode realizar algo ou não. Ou seja, uma delas é pela força, você obrigar a pessoa a fazer. A outra é pagando ela para fazer, ou seja, pelo dinheiro. Outra maneira, usar a lei. Se você não fizer isso, você vai ser preso. Então, aí a pessoa se obriga a fazer. Que a grande maioria das pessoas na vida só fazem alguma coisa porque são obrigados a fazer. E tem muitos que chegam a essa idade de 65 que ele citou, é porque só fizeram na vida aquilo que era obrigado a fazer. E por isso que eles são o que são, né? E outros fazem pela pressão emocional, outros pela persuasão, outros são seduzidos pela atração física para fazer algo. Mas ele falava isso para o motorista, se você não fizer algo de conta própria, do seu amor próprio por fazer alguma coisa, você nunca vai ser bem sucedido. Fazer as coisas porque você é obrigado, dirigir o carro porque você é obrigado para pagar suas contas, não é uma coisa boa para você. Então, as pessoas bem-sucedidas, ele foi falando, elas estão dispostas a fazer aquilo que uma pessoa comum não faz, que a maioria não faz, né? Então, o sucesso não depende do passado, não depende do futuro, ele depende do agora. E o motorista, então, foi ao longo do tempo listando uma série de erros que ele cometia. Por exemplo, ele era o devorador de bombons. Tudo que ele recebia, gratificação, o salário, ele torrava tudo. Então, ele era um devorador de bombom. Comia uma caixa de bombom numa pegada só. Imagina. Então, ele gastava muito e poupava pouco. Então, ele precisava mudar, precisava inverter isso. Ele precisava investir o dinheiro, ele precisava guardar mais, ele precisava aumentar os seus ganhos. Quando ele falou que ele pensou, preciso aumentar os meus ganhos, ele lembrou que precisava arrumar uma segunda fonte de trabalho, e foi isso que ele fez. Ele continuou trabalhando como motorista para o milionário, mas ele arrumou uma segunda atividade, que era vender alguma coisa além do trabalho dele, para poder aumentar a sua receita. Outra coisa que ele fez, voltou a estudar. Então o motorista começou a tomar atitudes boas, né? Começou a mudar a sua vida. E o milionário falava para ele, se você tiver propósito, mais ação e mais paixão por aquilo que você faz, você vai ter resultado e você vai ter paz de espírito. Então o Sr. Patient, o Sr. Jonathan Patient,
deu uma gratificação, porque ele percebeu que ele estava fazendo faculdade, para que o motorista começasse, continuasse, desse continuidade, fizesse e finalizasse essa faculdade. Então, aí vem os ensinamentos depois da parábola. O primeiro deles, resista aos bombons. Resistir aos bombons não é uma teoria, e sim um estilo de vida. Quantas pessoas que você conhece que torram o salário nos primeiros 15 dias? É o devorador de bombom. Aquele cara que não consegue guardar os 10% do que ganha, ele é um devorador de bombons. Então, não adianta ter um salário alto, não é o problema. Muitas pessoas têm até salário alto, mas elas gastam mais do que ganham, e esse que é o grande problema. Então, foi o que aconteceu com o próprio autor do livro, que ele saiu de uma pessoa que veio de problemas lá no passado, com a família, financeiros, e se tornou um palestrante de sucesso, multimilionário, muito bem sucedido nos Estados Unidos, e ele escreve o livro justamente para compartilhar seu próprio exemplo, e ele se baseou também nessa teoria dos bombons. E ele passa aqui o que seria esse plano bombom. Então, o plano bombom é o quê? O que eu preciso mudar? O que você precisa mudar? O que você pode ser um devorador de bombom, ou você pode parar de ser um devorador de bombom? Então, esse é o primeiro ponto. E quais os pontos fortes que você tem, quais os pontos fracos que você tem. Então, o que você tem que trabalhar? Onde que precisa reforçar mais para que você melhore? E quais são as minhas principais metas? Ele fala aqui que temos que ter pelo menos 5 principais metas. Eleger essas 5 principais metas e trabalhar em cima delas. E ter um plano, né, que é um outro ponto. Esse plano, ele envolve você ter o maior objetivo de todos. De todas essas 5 metas, qual que é o seu maior objetivo? Seu objetivo de vida. Aquilo que faria com que você fizesse o que precisa ser feito. Trabalharia mais, porque tem um plano que tem um objetivo de vida. Então, esse é fundamental, nesse plano bombom. E o que eu estou fazendo, o que você está fazendo para colocar esse plano em ação? Isso é fundamental. Lembra da teoria de que saber é poder, mas se você usa esse saber, senão não é poder. Então, o que eu estou fazendo? O que eu estou colocando em ação? Hoje, amanhã, depois. E seja perseverante. A teoria do bombom fala de muita perseverança, né? Desista do prazer imediato que a vida oferece. Toda hora nós temos prazer imediato. Vamos hoje comer uma pizza. Amanhã vamos num restaurante. Espera aí, será que não estou devorando meus bombons? Não estou devorando meu salário antes da hora? Então, presta muita atenção nisso, que com certeza você vai ser muito bem sucedido. Sugiro que você estude o livro, leia o livro, vale a pena. Eu aprendi muito com esse livro, li ele várias vezes, continuo estudando, e principalmente colocando em prática o que ele ensina aqui nesse livro, que o saber é poder sim se você usa ele, porque não adianta saber e não usar, ok? Um forte abraço, até o próximo vídeo, até lá!